O Irã ataca Israel, faz uma retaliação muito forte a Israel. O que evolui, o que muda nesse cenário todo daquele barril de pólvora ao Oriente Médio? Sobre isso e mais outros assuntos eu vou jogar luzes para você. Então fica comigo aqui, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não conhece nosso trabalho, sobe o like, é importante, dá o seu joinha, inscreve-se no canal. Mais de 1000 vídeos, um caminhão de conteúdo subindo diariamente aí para você. Caminhão de conteúdos mesmo à sua disposição para que você agregue valor à sua opinião. E aqui nós reagimos e mostramos para você os fatos que estão acontecendo na realidade concreta desse Brasil caótico, desse mundo caótico. O Irã, do Ali Khamenei, ele ataca Israel. Um ataque que de danos ele não causou muita coisa, mas levou muito horror, muito terror à população israelense. Israel conseguiu neutralizar 99% do ataque do Irã. E o que muda? Israel vai retaliar, vai ficar por isso mesmo. E o que muda lá naquele cenário daquela guerra, Israel, Hamas, que já se espraiou para outras partes do Oriente Médio. Nós temos que conversar sobre isso. Vamos colocar um pouco de luzes para você. Tudo começa ali, o Irã. Primeiro você tem que entender o Irã dos ayatolás. Tem que fazer uma pontuação do Irã dos ayatolás. O Irã dos ayatolás, ele financia, ele apoia, ele dá sustentação a vários grupos terroristas mundiais. É o Irã do seu Ayatollah Ali Khamenei. É o chefe espiritual ali do Irã. Só tivemos dois ayatollahs, primeiro o Khomeini e depois o Khamenei. E desde a revolução ali fundamentalista, a revolução dos ayatollahs, que deu a configuração atual do Irã, lá na antiga Pérsia. A antiga Pérsia é a região do Irã. O regime dos ayatolás, ele dá sustentação e muito apoio ao Hamas, está sediado ao norte de Israel, lá naquela área de Gaza, onde Israel trava uma luta declarada aberta contra o Hamas. Ao sul, sediado no Líbano, tem o Hezbollah, um grupo mais violento, mais preparado do que o Hamas. Estima-se que o Hezbollah tenha 100 mil homens mais treinados. Sobe o like, é importante para o canal. O Irã dá sustentação a essa galera toda. O Irã também dá sustentação àquele grupo de insurgentes no Iêmen, uma minoria de 15%, que são os Houthis, que estão aterrorizando, barbarizando lá no Mar Vermelho. Os Houthis, em que pese serem somente 15% lá do Iêmen, eles controlam pelo menos metade do Iêmen. O Irã também dá sustentação financeira, dá sustentação a este grupo de radicais. Não só financeira e armamento. Dá todo tipo de suporte, de logístico até a parte de inteligência. O Irã, outros grupos rebeldes, de insurgentes fundamentalistas, ligado ao regime dos ayatolás, naquela fronteira, sediados no Iraque, o Irã, portanto, está por trás de boa parte do terrorismo internacional. Essa é a primeira pontuação. A segunda pontuação, todos esses grupos terroristas internacionais, eles querem uma única coisa, que Israel suma do mapa. Isso mesmo. Eles não querem negociar com os israelenses, eles não têm nenhuma intenção de manter o Estado de Israel e conquistar o Estado palestino como o Hamas. Não, eles querem, um grande objetivo de todos eles é que Israel deixe de existir no mapa. Então eles estão dispostos a morrer e conduzir uma guerra ad infinitum contra o Estado de Israel. Por isso que lá em Gaza o objetivo de guerra de Israel é aniquilar o Hamas, fazer com que o Hamas deixe de existir.
É por isso que tem esse objetivo de guerra, porque o Hamas não está disposto a negociar um Estado palestino que possa conviver, coexistir pacificamente com Israel. Não, o Hamas está interessado em que o Israel suma do mapa. Isso tem que ficar bastante claro. Portanto, o Irã tem o mesmo interesse de todos os grupos terroristas que ele subsidia, que ele financia, que ele apoia. Importante o seu like, sobe o like. Então o Irã tem esse mesmo objetivo dos grupos terroristas que tanto faz, do Hezbollah, do Hamas, do Houthis e de outros grupos insurgentes que orbitam ali na fronteira ali de Israel, todos eles, que estão sediados sobretudo no Iraque. Então, o Irã tem esse mesmo objetivo. Que se você jogar na linha do tempo e jogar lá para a história da humanidade, é o mesmo objetivo que os nazistas tinham. Era que os judeus sumissem da face da terra quando bolaram a solução final. Era isso. Tá? Importante você subir o like aí, bastante importante aí para o canal. Então o Irã leva consigo o seu grande objetivo, que é o extermínio, e enxerga o povo israelense como o seu inimigo eterno. Isso tem que ficar bem posto aí para que você entenda. O Irã, segundo a visão do Ayatollah ali, dos Ayatollahs, do regime fundamentalista, o Irã está retalhando Israel em função do ataque que a sua embaixada sofreu no Líbano, uma residência que o Irã diz que é embaixada, Israel disse que era um local de abrigo da turma do Hezbollah. Segundo o Irã não, aí já é um fato. Teve um míssil, Israel destruiu esse território, entre aspas, iraniano. Se é uma embaixada, é território iraniano. As leis internacionais são muito claras. Se você tem uma embaixada em determinado país, esse local que está desse país, detentor dessa embaixada. Já é consolidado nas normas internacionais. Israel, ao mandar um míssil transformar aquela construção em picadinho, virou pó a construção. E foi Israel que efetivamente destruiu. No Líbano, segundo Israel, foi atacando o Hezbollah. Segundo o Irã, é um ataque direto ao território iraniano. Se é uma embaixada, é um ataque direto ao território iraniano. Ali morreram importantes comandantes da Guarda Revolucionária do Irã. Como tinha lá atrás a Guarda Revolucionária ali, do Saddam Hussein, o Irã tem uma Guarda Revolucionária, uma polícia, uma força militar bastante dura, que faz todo tipo de serviço, é responsável desde de segurar o regime internamente, a Guarda Revolucionária, até responder a ataques externos. É o exército iraniano, chama Guarda Revolucionária do Irã. A Guarda Revolucionária perdeu 5 grandes comandantes e um general bastante importante. O Irã prometeu retaliar, monta um super ataque de drones, onde drones foram lançados contra o Estado de Israel, saindo do Líbano, saindo do Iraque e a grande maioria saindo do território do Irã. Alguns drones que saíram do Líbano foram na direção de Israel, do mar para Israel. Então Israel foi basicamente quase que envolvido em toda a sua extensão da sua fronteira com ataques de drones. Drones esses, que são utilizados na guerra da Ucrânia. Drones esses, sobe o like. Eu sei que a turma gosta de lacração, mas isso aqui é importante que você entenda. Se você não entender isso que a gente está falando, você vai falar besteira aí, como muita gente fala besteira, fala bobagem sobre o assunto. Então você tem que entender as circunstâncias certinho, as posições certas, desde os grupos terroristas até do Irã e de Israel, senão você vai falar bobagem aí.
Neste ataque, onde Israel todo teve uma chuva de drones, esses drones são similares a utilizar na guerra da Ucrânia, e esses drones abastecem, são os mesmos que são abastecidos, que o Irã abastece lá o Hezbollah no sul. Importante você ter o mapa de Israel na cabeça, o Hezbollah no sul, o Hamas no norte, está bastante debilitado, mas ainda há focos de grupos do Hamas em Gaza, e o Houthis lá no Iêmen, fazendo ataque a navios mercantes, a cargueiros, fazendo pirataria no mar, utilizando esses drones aí fornecidos pelo regime iraniano. Importante salientar que para Israel pudesse se defender, 2 países árabes abriram o seu espaço aéreo. Cada país está no solo e ele controla, tem uma projeção do solo para o espaço, ele tem o espaço aéreo. De cada país tem seu espaço aéreo. Você adentrar uma outra nação para adentrar o espaço aéreo de cada país precisa de autorização deste país. Sobe lá. A Jordânia, que é uma monarquia constitucionalista, abriu o espaço aéreo para que Israel pudesse interceptar os drones. A Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista e é fundamentalista. A Arábia Saudita não é fundamentalista. A Arábia Saudita, ela ali é um grande foco da religião muçulmana. A religião muçulmana é a que impera na Arábia Saudita. Muito forte, muito duro o regime. A Arábia Saudita também abriu o seu espaço aéreo, portanto, uma nação árabe que foi lá no passado, historicamente, inimiga de Israel. E é muito importante a Arábia Saudita. Ela abriu o espaço aéreo para que aeronaves israelenses pudessem interceptar os mísseis, os drones e alguns mísseis balísticos também que estavam indo na direção de Israel, pudessem ser destruídos. Então é importante ter esse registro. Israel não operou sozinho, fora o apoio dos Estados Unidos, com o poderio. Os Estados Unidos deslocou mais aviões, já tem uma frota ali no Mar Vermelho, combatendo o Houthis e dando sustentação a Israel. Os Estados Unidos entrou na brincadeira avisando o regime dos ayatolás bastante. Primeiro ele tentou via diplomática para que esse ataque não ocorresse, mas ele veio a ocorrer. Entendeu até aqui? Importante você entender, importante o seu like, importante o seu joinha. Desse ataque, que não teve efeitos de danos muito forte, mas causou muito terror, e foi um ataque efetivamente contra o território israelense. O que pode acontecer em função disso? Quais são os cenários possíveis? O primeiro alerta que tem que acontecer é para que o governo de Israel, o governo do Bibi, do seu Netanyahu, muito questionado internamente em Israel, ele tem que resolver a sua questão ao norte, lá embaixo, em Gaza. Já passou da hora do Estado de Israel resolver Gaza, tomar de vez o território de Gaza, cessarem as ações militares em Gaza, estabelecer um governo provisório, um governo de fantoche ali, ou da autoridade palestina, ou de uma outra autoridade que Israel coloque ali, e vá caçar os líderes do Hamas com a parte de inteligência mundo afora. Mas ele precisa urgentemente resolver Gaza. Essa é a primeira luz aí amarela, vermelha já, não é nem amarela, vermelha para o governo do seu Netanyahu. Porque Israel, e era a tendência que isso fosse acontecer, Israel iria perder a batalha de comunicação mundo afora. Pode ver, países como o nosso, Brasil, tem muito mais... o Hamas tem muito mais apelo, entre aspas, a causa palestina vai ter muito mais apelo, e estão acusando Israel de toda a sorte de crimes de guerra, genocídio,
Fato que não está acontecendo em Gaza. Mas a guerra de comunicação, no papel cabe tudo, Israel já perdeu essa guerra de comunicação no mundo. Isso é um fato. Então é importante Israel, primeira coisa, resolver Gaza. Resolver mais rapidamente possível. Já era para ter resolvido Gaza. É um território pequeno, Hamas já está todo desconjuntado, a sua estrutura logística comprometida, está toda comprometida, então vai logo, passa de dar um arrastão ali e resolve Gaza, tenha logo todos os desgastes internacionais, porque ele vai seguir sendo acusado de toda sorte de crime de guerra, genocídio, coisa que não está acontecendo, é bom que se pontue para você, mas ele será acusado disso ali em Gaza. Então, primeira coisa importante, primeiro farol vermelho para luz vermelha para Israel é resolver Gaza. A segunda coisa importante é não permitir e fazer todos os esforços possíveis para neutralizar possíveis lideranças do Hamas ao sul. Continuar mantendo aquele estado de beligerância, ora ataca o Hamas, ora segura, aquilo ali que é meio comum no sul, entre Israel e Hamas, para que o Hamas não entre nessa guerra e Israel não seja forçado. Ele já tem uma frente aqui no norte, para que Israel não tenha uma frente ali no sul. Perdão, ele já tem uma frente já no sul, aqui em Gaza, para que não tenha uma frente no norte ali com o Hezbollah. Senão ele vai ter duas frentes de campanha. Aí o trem começa a ficar encrespado para Israel. Bastante. Tem duas frentes, tanto uma no sul, outra no norte. Então ele tem que evitar todos os esforços para continuar essas escaramuças entre Israel e Hezbollah e vai empurrando esse negócio com a barriga, de modo que o Hezbollah não entre na guerra. Não tem nenhum interesse no Líbano, onde fica lá o Hezbollah, onde o Hezbollah é sediado no Líbano. O Líbano é uma composição para governar o Líbano de várias tribos, uma composição muito frágil, e tem lá o Hezbollah, está ali sediado no Líbano. O Líbano não tem nenhum interesse que o Hezbollah entre na guerra com Israel, porque o Líbano vai ser extremamente prejudicado. Todos os avisos já foram dados, entre aspas, as ameaças, sobe lá, já foram dados ali para o Líbano. O Hezbollah entra na guerra, se transforma Beirute, vai transformar Beirute a mesma coisa que fez em Gaza. Beirute vai virar um tremendo amontoado de escombros, porque até o presente momento, até esse ataque do Irã, Israel operava com muita facilidade a sua força aérea. Apenas 10% do seu poderio aéreo, que é gigantesco, é gasto ali naquela operação lá ao sul, lá em Gaza. Só 10%. Então a força aérea de Israel tinha lá 90% de ociosidade. Muito bem pode transformar Beirute, onde está sediado lá no sul, o Hezbollah, para transformar ela num grande escombro e toda sorte de catástrofe, toda sorte de coisas ruins para a sua população. A população civil nessas guerras aí sofre muito, e toda guerra a população civil ela sofre muito com os danos colaterais. Está sofrendo muito a população civil lá na Ucrânia também. Mas é diferente, isso é um dano colateral de toda a guerra, de todo o conflito desde o início da humanidade. É muito diferente do que ocorre aí em genocídio. Genocídio é perseguição a um grupo étnico, a uma determinada população para exterminá-lo. Não tem nada a ver com o que está acontecendo em Gaza, não tem nada a ver com isso. Ali em Gaza, que tem muitas crianças sendo atingidas, que mostra muitas crianças, população civil, idosos, isso tudo é dano colateral de guerra que existe em todas as guerras. Todas as guerras, é um dado da guerra, é um dado em qualquer guerra. Está acontecendo neste momento lá na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, e não é genocídio,
é dano colateral. Tem um monte de refugiado ucraniano, tem crianças ucranianas mortas, tem civis ucranianos mortos, em função dos dados colaterais de guerra que acontecem. Acontecem muito. Então Israel não pode permitir que esse conflito ali na sua fronteira no norte, ela abra um novo fronte de guerra. Então o Hezbollah tem que manter aquilo que vem mantendo, na hora ataca, na hora segura, manter lá, mas não uma configuração de guerra, né? De guerra tem que entrar no Líbano, manter um sistema defensivo contra esses drones e esses mísseis aí do Hezbollah que atacam Israel no norte. E a terceira luz vermelha para Israel é dosar o que vai fazer com o Irã, porque abrir uma frente de combate com o Irã, você vai estar abrindo uma frente de combate a oeste. Lembra que Israel já tem uma frente de combate, uma frente de guerra no sul, no sul, pode ter uma ali em cima no norte com o Hezbollah e abrir uma outra a oeste. Aí Israel vai ter frentes de combate em todo o seu território, só vai estar o mar a leste que você tem o mar só. Fora isso, ele teria frente em toda a extensão do seu território. Não dá, é muito complicado, é muito forte. O Irã já sinalizou para Israel: nós estamos satisfeitos com o que a gente mandou, esse ataque que não deu certo. Estamos vingados. E resta saber se Israel vai assimilar isso ou vai partir para uma contra-ofensiva e vai atacar o Irã em seu território. O Israel atacando o Irã no seu território abrirá necessariamente mais uma frente de combate a oeste, e aí é muito difícil que se segure Hezbollah, é muito difícil que se segure outros grupos, e aí vai ter uma guerra toda no entorno de Israel, em grande parte do entorno de Israel. Só não vai ter frente em relação ao que é o mar, a leste que tem o mar. Fora isso, Israel teria várias frentes. Não é uma operação, não é um cenário interessante, não é. Agora, para o mundo, qual o reflexo disso para o mundo? Sobe o like, importante subir o like. A gente não tem base para fazer programas ao vivo, a gente faz. Em consideração ao inscrito, para deixar aqui essa opinião ao inscrito, uma opinião bem franca, mais verdadeira, em consideração ao inscrito, porque aqui a gente tem um compromisso com o inscrito, que é tratar os assuntos que estão acontecendo de acordo com os fatos postos na realidade. Então é muito mais em consideração ao inscrito do canal. Em relação ao mundo, alguns analistas já dizem, como o Alexander Dugin, da Rússia, que o Dugin, ele é um grande pensador russo, ele é uma espécie de guru do Putin. Nos Estados Unidos tinha o Obama, tem Obama também, mas não é guru do Trump, não, era o O'Bannon. O'Bannon é uma espécie de guru lá, a versão do GAN americano. E no Brasil nós tínhamos o Olavo de Carvalho, que é uma espécie de grande guru aí da direita olavista. O Olavo já foi desta para melhor, e o Dugin já sinalizou que a guerra Ucrânia, Rússia e o conflito Israel-Hamas é o início da precipitação da Terceira Guerra Mundial. A OTAN faz exercícios já se antevendo uma possível invasão russa, então está fazendo o papel dela ali. Outros analistas começam a falar: está precipitando a Terceira Guerra Mundial. Acho que é muito cedo ainda para chegarmos a isso, mas efetivamente coloca mais gasolina nesse caldeirão aí do Oriente Médio, porque daquela guerrazinha localizada, Israel-Hamas, em função do barbarismo que o Hamas perpetrou, isso aí já se espraiou aqui mais ao sul, lá no Iêmen. Já tínhamos uma guerra em andamento Rússia-Ucrânia, agora pode aumentar a oeste ali para o Irã. Notem que todo isso aí está está se aumentando esse fogo. Por isso que é muito importante que Israel resolva Gaza
e jogue ali uma espécie de água fria nesse grande barril de pólvora. Ainda eu acho muito cedo para falar que temos uma possibilidade de terceira guerra, mas seguramente o mundo vive o seu momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial. Mais crítico desde aquela crise dos mísseis da União Soviética e Estados Unidos, do governo Kennedy, mas o momento atual, nesse grande barril de pólvora chamado Oriente Médio, é disparado o momento mais crítico que o mundo atravessa. Resta-nos esperar, aguardar por um pouco de bom senso e deixar que a diplomacia siga o seu caminho. E se resolver, não vai resolver, mas vai amornar e colocar água, um pouco de água morna nesse negócio todo, para que continue aqueles atentados aqui, ora acolá, naquela região, mas que isso fique basicamente sob o controle. Porque Israel atacando o Irã, efetivamente seu território, e o Irã atacando Israel, entre as duas, uma democracia liberal, que é o Israel, e um regime fundamentalista, que é o Irã tem apoio da China, que pode vir a entrar nisso aí, porque a China tem interesse lá em Taiwan. Israel tem o apoio dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos já está tudo de muito bom tamanho, tem eleição lá nos Estados Unidos, está prejudicando muito o seu Biden ali, apesar que com guerra ou sem guerra, eu acho que lá da Trump, os Estados Unidos não tem nenhum interesse que isso vá além do que já foi, já está posto. Então nós temos que aguardar os próximos dias a decisão do governo israelense. Agora é a hora da diplomacia entrar em campo. Espero ter sido útil, espero que você deixe seu like e acompanhe aqui o nosso canal. Muita coisa legal todo dia para você, e aprenda a ouvir conteúdos com vozes dissonantes, vozes diferentes do senso comum, para agregar valor. Esse negócio de só ouvir aquilo que seus ouvidos estão acostumados a ouvir, ou aquilo que agrada o seu coraçãozinho, eu sinto lhe informar, mas isso não lhe agrega nada, absolutamente nada. É importante ouvir vozes diferentes, vozes dissonantes do senso comum. Inscreve-se aí, tem um botãozinho, aciona o sininho, suba o like. Valeu? E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.